Olá, meninos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula sobre o tema 2, na unidade 3, o volume 2. Nós vamos falar sobre as viagens marítimas portuguesas. Nós vamos falar principalmente do pioneirismo português, de como Portugal se valeu dessas descobertas além mar. Então vamos lá. A partir do século XI, a cristandade declarou guerra contra os muçulmanos. A cristandade declarou guerra contra os muçulmanos para retomar Jerusalém, que os turcos otomanos tinham tomado lá no tema 1 que nós vimos. Tá? E essa guerra foi chamada de Reconquista Cristã, porque eles queriam propagar a cristandade pelo resto do mundo, mas ao mesmo tempo eles queriam reconquistar os comércios que eles já tinham, né? Então juntou-se as duas coisas e deu origem, né, aos reinos de Portugal e Espanha. E aí, como Portugal ainda não tinha saído, né, para outras áreas do planeta ali, dos mares, além mares, Portugal era uma excelente, ou melhor, os navegadores portugueses, eles que estavam interessados em fazer isso, começaram a ver relatos de navegadores, principalmente muçulmanos, que eles contavam sobre as suas viagens, porque todos que viajavam chegavam contando: fui em tal lugar assim, vi isso, passei por aqui. Então eles iam guardando para eles esses relatos e também eles aproveitaram disso tudo para poder fazer as suas viagens, né? E aí Portugal então começa a conquistar os mares. De que forma ele vai fazer essa conquista? Então, Portugal iniciou no século XII com as guerras de reconquista, né, a reconquista cristã. Nos anos seguintes, começa a trabalhar com a pesca, com a agricultura, a produção artesanal e especialmente o marítimo, tá? O comércio marítimo. E Portugal tinha uma posição geográfica excelente. Ele era banhado pelo Oceano Atlântico, ele tinha saída para o mar pela cidade de Lisboa e pela cidade do Porto. Então essas duas cidades se tornaram dois pontos de comércio muito importantes para eles, tá? Onde eles conseguiram ganhar muito dinheiro com isso. E eles começam a aliar ali várias coisas, as técnicas de navegação que eles começaram a aprender, os lucros que davam esse comércio, e também as frotas mercantes que entravam e saíam dessas cidades começou a ter especial atenção do governo português, né, do rei da época. Quando chegou lá no século XIV, houve o comércio marítimo ganhou impulso após a Revolução de Aves. E Dom João, nessa revolução, que era o mestre de aves, conhecido como mestre de aves, foi proclamado rei de Portugal. Ele aliou então a burguesia mercantil e decidiu expandir esse comércio português para o resto do mundo. E aí Portugal então vai se lançar além mar nas suas caravelas, tá? A minha caravela aqui tá pequenininha, mas era uma caravela grande, tá, gente? Então ele vai se lançar além mar nas suas caravelas que vão caminhar pelo mar Mediterrâneo principalmente. Então em 1415 Portugal partiu para a reconquista de Ceuta, cidade que fica ao norte da África, que era de domínio muçulmano. Lá tinha um importante entreposto comercial
que recebia mercadorias do interior da África, da Índia e da Pérsia, e era um local de muito estratégico para controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo. Após conquistar Ceuta, os portugueses então continuaram a contornar o litoral africano e explorar o Oceano Atlântico em volta da África, né? E em algumas regiões, então, eles vão instalar feitorias, que eram tipo um mercado, de que tudo que passasse, que chegasse ali ou saísse, tinha que passar por aquela feitoria. E aí, essa feitoria, como ela era portuguesa, quem ganhava o lucro eram os portugueses, né? Eles ocuparam também a Ilha da Madeira em 1427, a Ilha dos Açores, e a Ilha da Madeira em 1419. E eles então organizam uma outra expedição para navegar em direção às Índias. Os portugueses também iniciaram a exploração em direção às Índias e intensificaram essa navegação a partir de 1453. E diante do interesse de encontrar um caminho, né, porque os turcos otomanos, quando ocuparam Constantinopla, fecharam todo aquele comércio. Então, para eles era interessante chegar às Índias, que era onde eles pegavam as especiarias tão caras, né? Gengibre, pimenta do reino, canela, cravo da Índia. Então, era onde eles buscavam todas essas especiarias, que lá na Europa era muito caro naquela época. E aí, então, e se eles fizessem isso, chegando até lá, e buscando com eles mesmos, eles não precisavam comprar de muçulmano nenhum, eles então ganhariam mais, né? Eles poderiam vender até mais caro, não gastariam tanto. E 10 anos depois, Vasco da Gama realizou o percurso, né? E alcançou Calicut, na Índia, que era um fornecedor dessas especiarias. E os lucros obtidos dessas especiarias, eles foram reinvestidos em outras expedições. E aí, então, portugueses começam a fazer outras expedições para chegar a outros lugares. E Pedro Álvares Cabral foi o que fez essa nova expedição comandada, né? Foi comandado por ele, foi entregue a ele. E ele, então, 9 de março de 1500, partiu de Lisboa para fazer um contorno pela Índia, mas acabou, uma certa altura lá, ele acabou se desviando do seu local e acabou parando em terras brasileiras, onde hoje é Porto Seguro, né, um lugar maravilhoso que todo mundo que conhece gosta muito, né? E foi lá que ele aportou e começou a colonização, aí, bem dizer assim, do Brasil. Não naquela época, que para Portugal não era interessante. Era uma terra que não tinha nada a oferecer, não tinha ouro, só tinha índio, mata. Então, para eles não era interessante. Eles vão se interessar mais tarde um pouquinho, que nós vamos saber mais para frente, tá bom? E depois que eles... E aí o Brasil, ele recebeu alguns nomes, né? Primeiro Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, depois foi até chegar no Brasil, até chegar o nome Brasil. Alguns historiadores acreditam que isso não foi por acaso, esse desvio dele da rota não foi por acaso, foi intencional. Porque ele queria mostrar para o rei português que ele conseguia chegar em outros lugares, né? Então, ele consegue. Depois disso, eles vão estabelecer contatos, colônias na África, na Índia, novamente, em Goa, Cantão, Ilhas Molucas, Macau e até no Japão. E a partir de 1571, tá? Então, eles vão começar a dominar grande parte do mundo, né? Os europeus. Os europeus eram terríveis, né? Então, esse foi o nosso tema 2, tá? Do nosso assunto aí sobre
as viagens marítimas, né? E leiam aí esse tema, é muito gostoso saber dessas aventuras desses navegadores, tá? Pra gente poder estar realizando as atividades mais para frente. Fiquem com Deus e até o próximo.